E dando continuidade ao módulo 1, nós vamos iniciar agora o capítulo 2. Neste capítulo, nós veremos o tema renegociação de dívidas. Dentro deste capítulo, nós veremos as seguintes informações: alongamento de dívidas, substituição de dívidas, perdão do principal e dos juros e vias judiciais. Vamos iniciar agora o capítulo 2. Vamos falar primeiro sobre alongamento de dívidas. Essa é uma solução clássica, né? A renegociação do prazo de pagamento das dívidas é sempre adotada logo quando as empresas já começam a entrar em crise financeira. Mas uma coisa que vale a pena lembrar é que alongar o prazo não vai reduzir a sua dívida. Muito pelo contrário, às vezes até aumenta, pois aí a taxa de juros cresce também. Mas o efeito de alongar o prazo é para facilitar o seu pagamento, para reduzir o valor da prestação, né? E vale a pena sempre pensar no seguinte: se os lucros do seu negócio forem suficientes para cobrir essa nova prestação, o problema está resolvido. Mas caso contrário, não vale a pena alongar a dívida, ok? E também muita atenção, porque alguns empreendedores eles são viciados em renegociação de prazos, né? Então eles acham que isso sempre vai resolver os problemas. Mas é um engano, porque às vezes está doando o seu lucro aos credores sob forma de juros. Por isso que é sempre importante você ver se o seu lucro ele vai conseguir saldar aquela nova parcela, ok? Ainda em alongamento de dívidas, é sempre importante que você se adapte ao negociador do outro lado, ok? Porque os credores assumem posturas diferentes e devem ser tratados de formas diferentes. Mas você também não pode se esquecer que um negociador experiente vai tentar fazer o mesmo com você. Alguns credores eles se recusam a aceitar a negociação por achar que é melhor manterem-se firmes e deixar que algum outro ceda. Se outro credor adiar sua dívida, o problema pode ser resolvido e quem se manteve firme acaba recebendo em dia, ok? Essa estratégia às vezes pode não dar certo, né? O cobrador pode mudar de posição e se for levado a perceber que não há a mesma alternativa, ele não vai alongar a sua dívida, ele não vai renegociar essa dívida com você. E outras pessoas também às vezes se recusam a alongar a dívida por inabilidade. Então nesse caso você precisa sempre fazê-los entender como o mercado atua, como o seu mercado atua. Pode ser útil por o credor inexperiente em contato com outros mais experientes. E também aqui vale muita atenção, porque algumas empresas só trabalham com fornecedores com os quais é mais fácil de negociar prazo e pagamento. Então você precisa tomar cuidado, porque geralmente fornecedores que são mais maleáveis, eles estão escondendo alguma coisa por trás. Às vezes pode ser um preço de produto muito alto ou uma qualidade muito baixa do seu produto. Então você precisa sempre ficar muito atento a essas questões. O segundo tema deste capítulo é a substituição de dívidas. Sempre há a possibilidade de você substituir sua dívida, substituir sua fonte de mercado, ok? Então às vezes você possui uma dívida com um determinado banco, depois de um certo tempo você vê que um outro banco concorrente possui uma taxa de juros menor, as condições são muito melhores, então você pode transferir a sua dívida de um banco para o outro. E daí, nisso, você vai conseguir reduzir um pouco o valor que você teria que pagar, do valor original, ok? Outra opção também é você sempre substituir por fontes subsidiadas, né? Geralmente essas fontes elas são públicas, né? E possuem um prazo mais longo e um juros muito menor. Eu vou citar aqui um exemplo de uma empresa. Ela possui um prédio, ela vendeu aquele prédio, com o valor da venda desse prédio ela quitou a dívida que ela possuía no banco e tomou um empréstimo bancário com o BNDES, por exemplo, para construir um galpão ou um prédio novo. Então ela vendeu um bem, pegou aquele valor, conseguiu quitar a dívida, ok? E daí ela adquiriu um crédito com um banco público, o BNDES, com juros muito mais acessíveis, com juros bem menores e um prazo de pagamento muitíssimo mais longo, e construiu um prédio novo.
Então, você substituiu por uma fonte subsidiada. Isso é uma jogada muito boa, que às vezes algumas empresas fazem, né? Outra opção também é operação em família. É um tipo de ajuda muito comum quando o dirigente da empresa está passando por um aperto financeiro, por uma situação financeira complicada, ele toma empréstimos com familiares, com amigos, né? Para quem está emprestando dinheiro para a empresa, ela vai cobrar uma taxa de juros aí igual a uma aplicação em poupança ou um fundo de investimento. Mas para quem está tomando esse empréstimo, vai pagar essa taxa que é muito menor do que se estivesse adquirindo um empréstimo no banco. Então é uma opção muito válida, né? E uma coisa que é sempre importante quando a gente fala sobre dívidas, substituir suas dívidas ou renegociar as suas dívidas, né? É parte da confiança, é você passar confiança para outra pessoa, né? O sucesso dessa renegociação, ela depende do que a empresa vai informar para o gerente do banco, ou para a família, ou para o amigo, para quem ele está tomando essa operação. Se você apresentar um plano de recuperação bem consistente, a outra pessoa vai se convencer de que você vai conseguir quitar aquela dívida ou aquela substituição de dívida. Então é sempre muito importante a gente passar uma confiança para quem vai liberar um crédito ou alongar a dívida para a gente. Ok? Bom, e dando continuidade aqui ao capítulo 2, eu vou falar com vocês agora sobre o perdão do principal e dos juros. Poxa, o que é isso, né? Perdão do principal, dos juros, como funciona? Né? Algumas empresas elas conseguem o perdão de parte principal da dívida ou da redução dos juros a pagar, negociando com os bancos, com os fornecedores, né? Negociando para quem ela está devendo, né? Então eu vou iniciar aqui falando sobre quando um fornecedor concorda em absorver o estoque, né? Como seria isso daqui? Vou citar um exemplo, uma loja de roupas, né? Ela comprou uma grande quantidade de estoque para pagar a prazo, algumas roupas, e aquilo lá não vendia porque o modelo não era compatível com a região, ou era estava na troca de estação, então eram muitas bermudas ou muitas regatas e já estava para entrar o frio. Foi uma compra mal feita de estoque, né? Então a loja simplesmente não vendia todo aquele material, não conseguia pagar as parcelas daquele estoque para o fornecedor, então o fornecedor ele concordou em absorver o estoque daquela loja, o estoque restante, em troca do perdão da dívida, né? Então foi uma forma que o fornecedor achou de receber, de certa forma, né, o que a empresa estava lhe devendo. Então ele pegou de volta aquele estoque para ele e ficou bom para a loja também, porque conseguiu o perdão da dívida, né? Já que era uma coisa que não estava vendendo, né, a loja ela deixou de ficar devendo para o fornecedor, né? Mesmo o fornecedor sabendo que depois ia ter que queimar aqueles produtos, né? Quando eu falo queimar, não é botar fogo, queimar é vender mesmo, fazer uma liquidação a preço inferior para conseguir vender, passar para frente aquele estoque que ele absorveu daquela loja, né? Mas foi uma forma de não perder o cliente. Então foi uma forma muito sábia que o fornecedor achou de liquidar aquela dívida que a loja tinha com ele, né? Assumindo aquele estoque de novo, vendendo mais barato, né? E ficou bom para ambas as partes. E dessa forma ele não perdeu futuras vendas para aquela loja, né? Outra coisa que também pode acontecer é quando a dívida cresce por culpa dos juros, né? E aí eu vou falar sobre perdão dos juros. A dívida, às vezes nós temos uma dívida no banco, né? Vou citar aqui um exemplo de um empréstimo, a pessoa pegou R$2.000 de empréstimo, não conseguiu pagar, e aqueles juros começaram a ficar absurdos, né? Então os 2.000 acaba virando R$8.000, R$10.000. Então você senta para negociar com o banco e o banco ele às vezes aceita recalcular a sua dívida
com outros juros, com juros mais amigáveis, né? Não juros abusivos. Então, você pegou R$2.000 de empréstimo, por causa dos juros absurdos virou 10 mil, você vai lá, senta para negociar com o banco, vira R$4.000 aquela dívida. Né? Então, quando a gente adota aí uma taxa de juros menor. Né? E também, uma outra forma é quando há uma redução de taxas a serem pagas. Como assim? Aqui eu vou citar um outro exemplo. Você pega um empréstimo bancário no valor de R$2.000. Você parcelou aquilo lá em, vamos supor, 10 vezes. Então, depois que você pagou a quinta parcela, você ainda tem, vamos supor, R$1.400 em haver. Depois que você pagou a quinta parcela, você não consegue mais pagar aquelas parcelas. Então você vai lá e senta com o gerente do banco e conversa com ele para que haja uma redução das taxas a serem pagas em cima do valor atual. Então, não que haja um recálculo em cima daqueles R$2.000. Não. Você pede para que ele faça um recálculo em cima daqueles R$1.400, que é o que está faltando você pagar, que é a dívida atual, não daquela dívida inicial. Então isso é uma forma que também ajuda bastante as pessoas a conseguirem reduzir as taxas e conseguirem pagar, liquidar essa dívida com o banco, às vezes com o fornecedor, né? Então essa parte do perdão principal e dos juros é bem rápida, mas são aqui 3 exemplos que são muito importantes para que você consiga usar aí no seu dia a dia. Tanto você como sendo um fornecedor ou como você sendo um credor. Ok? E para encerrar aqui o nosso capítulo 2, eu vou falar sobre um tema crítico, né? Parte de vias judiciais, né? Mas iniciando com um ponto positivo é que hoje em dia o número de pequenas empresas que utilizam vias jurídicas aí é muito pequeno. Isso mostra que este caminho é mesmo utilizado somente em último caso. Né? E vamos iniciar falando sobre concordata. Né? Concordata é uma forma de forçar juridicamente a renegociação da dívida. Né? Costuma ser cara para os dois lados, além de deixar o empreendedor com o nome sujo. É só um último recurso, né? A ser acionado quando tudo mais deu errado. Então, se você já tentou renegociar suas dívidas, tudo, e não consegue, aí você entra com um pedido de concordata. Né? Outra situação também é o processo de falência, né? Onde o resultado de um processo de falência é tão demorado, é tão caro e o resultado é tão incerto que os credores consideram que perderam o total da dívida. Né? Se depois algo vier a ser recuperado, ótimo, né? Mas quando uma empresa já entra num processo de falência, os fornecedores já dão como tudo perdido. Né? E outra coisa que às vezes algumas empresas adotam também é simplesmente desaparecer, né? Deixando os credores a ver navios aí. Logo depois reabrem em outra cidade, no nome de outras pessoas da família. É como se fosse um golpe, né? Usado especialmente contra fiscos e bancos. Né? Isso aqui é uma coisa muito errada de se fazer. Né? E se o rastro for encontrado, o que acontece, né, é muito perigoso para aquela pessoa que praticou esse ato aí de desaparecer. Né? Então essas são as 3 partes aí que a gente pode falar sobre vias judiciais, né? Concordata, processo de falência, ou simplesmente desaparecer, que são as mais conhecidas, aí, as mais praticadas, mas que graças a Deus ultimamente tem acontecido muito pouco. Né? Ok? E para encerrar este capítulo mesmo, na sequência o Danilo vai falar com vocês o DNA do consultor, com aquelas dicas extremamente importantes. Até o próximo capítulo.